Vamos falar de ensino profissionalizante. Eu recebo aqui o diretor-presidente do Instituto Dom Moacir, Marco Antônio Brandão. Professor Brandão, muito boa noite. Boa noite, Alan Henrique. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo espaço. O Instituto Dom Moacir, como você já sabe, tem desenvolvido aí diversas atividades na área da educação profissional e tecnológica, abrangendo a capital e o interior, alcançando os 22 municípios do estado. Só no último semestre de 2012 foram ofertadas 7.000 vagas para cursos técnicos e profissionalizantes. E para 2013, preste bastante atenção, para este ano, estão previstas cerca de 20.000 novas vagas. A clientela participante dos cursos são as pessoas de baixa renda, os beneficiários dos programas de transferência de renda do governo federal e os estudantes das escolas públicas de nível médio. Ô Marco, o que tem me chamado a atenção recentemente é essa parceria com a Secretaria de Pequenos Negócios, com a disponibilização de diversos cursos para essas pessoas que estão ali querendo sair da situação de dependentes dos programas de transferência de renda para se tornar um pequeno empreendedor. Como é que tem sido essa parceria? Então, Alan, o trabalho do governo, na verdade, está focado em várias questões específicas. Elevação de escolaridade da nossa população, isso significa dizer desenvolvimento humano, e como nós estamos em pleno desenvolvimento também do Estado, isso significa dizer que nós precisamos também desenvolver essas pessoas no que diz respeito à sua qualificação para o mundo do trabalho. Então, o foco do governo é melhorar a qualidade de vida das pessoas através da elevação de escolaridade, consequentemente, uma melhor consciência, uma consciência mais apurada, mais reflexiva em relação ao contexto social e, ao mesmo tempo, preparando essas pessoas para que elas possam ascender socialmente através do trabalho. Seja na forma de trabalhadores para a iniciativa pública, seja de trabalhadores na iniciativa privada, mas principalmente como pequenos empreendedores. Porque nós temos uma herança, por termos sido um território, nós temos uma herança de um Estado que é o grande empregador. É verdade. Né? E temos que mudar esse viés. Consequentemente, nós precisamos mudar esse foco, precisamos mudar esse olhar. E nós estamos com uma iniciativa privada bastante crescendo no Estado, isso é uma coisa que a gente precisa ver. E nós precisamos garantir duas coisas. Primeiro, que essa iniciativa privada encontre mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, pessoas preparadas para exercer os postos de trabalho. Há pouco você me dizia assim, olha, nós estamos com poucos empregos. Eu diria para você, nós até talvez não tenhamos o número de empregos que nós gostaríamos de ter, mas nós temos empregos sim. O que muitas vezes os empregadores reclamam é da falta de pessoas para atender às suas necessidades e atender dentro daqueles aspectos que estão sendo considerados por cada empreendimento. E a outra questão que vem à tona e que é importante a gente colocar é que o Estado está preocupado também com garantir a autonomia das pessoas. E a autonomia ela vem com essa consciência reflexiva e também com a preparação dela para outras perspectivas de vida que não só de se colocar no mercado como empregado. E aí entra a nossa parceria com a Secretaria de Pequenos Negócios, com a Secretaria de Estado de Educação, com a SEDEM, Secretaria das Mulheres, com os CRAs, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com um conjunto de entidades do governo, porque a ação do Instituto Dom Moacir é uma ação integrada. É uma ação integrada de governo, não é uma ação isolada. Por exemplo, nessa ação que a gente tem com a Secretaria de Pequenos Negócios, que é, na verdade, a nossa menina dos olhos. São quantas vagas? Só para esse Só público? para esse ano, em torno de 12 a 13 mil vagas. É a maior oferta de vagas entre todos os cursos? Entre todos os segmentos. Entre todos os demandantes, que a gente costuma dizer. Nós somos ofertantes e existem várias instituições que são demandantes. Esses são cursos de camareira, costureira, pedreiro, manutenção de ar-condicionado, eletricista? Na verdade, nós temos dois públicos distintos, né? Nós temos o que nós chamamos de Bolsa Trabalhador e a Bolsa Estudante. Elas duas são o que a gente chama de Bolsa Formação, estão dentro da Bolsa Formação. A Bolsa Trabalhador é focada no público do CAD único, que são as pessoas que estão em condição de pobreza ou de extrema pobreza. E a Bolsa Estudante é para o aluno que está na rede pública. E para esses dois públicos nós ofertamos cursos, que são cursos de formação inicial continuada, entre esses que você está colocando aí, e para o público específico da rede pública de ensino, nós ofertamos os de formação inicial e continuada e também o de formação técnica, que é um pouco mais longo e que prepara as pessoas.
Porque a gente ainda tem no Brasil uma cultura do bacharelismo, né? Da graduação, de que nós precisamos necessariamente ter um curso superior para que nós possamos estar bem postos no mercado de trabalho. Essa cultura ela precisa ser acabada. Porque se você olhar dentro de uma empresa e você for olhar qual a quantidade de postos de trabalho que você tem para pessoas que têm ensino superior e qual a quantidade de vagas que você tem para pessoas que imediatamente têm que dar respostas para postos técnicos, você vai ver que você precisa muito mais de técnicos e tecnólogos do que efetivamente de bacharéis ou licenciados ou o que é que seja. Embora licenciado seja de supra importância, porque é fundamental para a formação das pessoas. Você acha que com a criação de novas vagas de emprego pela iniciativa privada, nós vemos aí algumas ações de governo que fortalecem a indústria. É justamente esse público, o público da formação técnica, que vai ser mais absorvido? Com certeza. Para você ter uma ideia, vamos pegar aí as diferentes ações de governo que estão acontecendo. Vamos pegar um exemplo claro que é a Cidade do Povo. Nós precisamos agora construir a Cidade do Povo, que é uma cidade... 10.500 casas. São 10.500 moradias e para isso eu preciso ter pedreiros. Eu preciso ter carpinteiros, eu preciso ter eletricistas, eu preciso ter pintores. E nós não temos pessoas com essa quantidade que nós precisaremos ter para a construção dessa cidade e depois para a manutenção dessa cidade. Como nós já não temos hoje. Hoje, se você quiser, para você encontrar um pedreiro para fazer uma pequena reforma ou qualquer coisa... No verão é quase impossível. Estão todos empregados. É um Deus nos acuda. Todo mundo sabe disso. Um eletricista. Então, as pessoas acham que a gente só tem que formar bacharel, ou só engenheiro, ou só... ou coisa que mão de obra qualificada vale ouro também. Pois é. Aí é que tem profissional, tem pedreiro que é disputado no tapa, gente. Tem pedreiro tão bom e ganha tão bem. Rapaz, tem pedreiro que tira seus 6, 7, 8 mil por mês. E até muito mais do que isso. O que trabalha na minha casa, que faz os trabalhos que a senhora, minha mãe, normalmente pede para fazer, às vezes nós temos que esperar 2 meses ele terminar um determinado trabalho para poder vir nos atender. E a gente espera porque sabe que o trabalho dele é de confiança e de qualidade. De qualidade. Porque sem desperdício. Ele é bem preparado. Bem preparado. Ele é extremamente bem preparado. Então, o que a gente quer com isso? É fazer isso. E a qualidade dos cursos? Você falou da boa preparação. Nós podemos dizer que os cursos ofertados hoje pelo Instituto do Moacir, principalmente nessa área da construção civil que você delineou muito bem, são bem preparados? Quem são os instrutores? Qual é a qualificação do corpo que prepara esses profissionais? A princípio, os nossos cursos são ministrados por profissionais que são pré-selecionados por edital. Né? Eles concorrem por edital. E eles têm que ser certificados, mas não necessariamente certificados ou com o diploma de graduação. Eles podem ser preparados também em cursos técnicos ou de cursos de formação continuada, inicial e continuada. Ora, quem é melhor para ensinar costura que uma costureira já qualificada? Quem melhor para ensinar, fazer o trabalho do pedreiro do que aquele pedreiro que já tem uma longa experiência ou um mestre de obra que já tem uma longa experiência de trabalho na área? Eu não preciso do engenheiro necessariamente para fazer isso, até porque o trabalho do engenheiro é de uma outra ordem. É de outra ordem, exato. É de uma outra ordem. Então, nós garantimos a qualidade através do processo seletivo e da qualificação também para que esses profissionais possam atuar dentro da metodologia, que é a metodologia do Instituto Dom Moacir e a metodologia do programa. Voltando aí com este segmento da Secretaria de Pequenos Negócios, que eu acho muito interessante. Os participantes dos cursos, eles recebem os equipamentos para iniciar os seus pequenos empreendimentos? Como é que é essa questão também? Esse para nós eu acho que é uma das ações mais bonitas e não existe igual no Brasil. Uma vez agora, conversando com uma pessoa em Brasília sobre o que é feito no Acre em relação à oferta de cursos e mostrando que no nosso caso especificamente nós estamos fazendo o dever de casa bem, nós colocávamos a seguinte situação para elas. Né? A pessoa estava se vangloriando de que no seu estado a pessoa que vinha fazer o curso recebia R$50 para ir lá e... Uma ajuda de custo. Supondo que fosse uma ajuda de custo. Eu digo, pô, tudo bem, você dá R$50 para essa pessoa, quando termina o curso você faz o que com ela? Lá no Acre, que é um estado pequeno, mas enjoado, né, assim que a gente tem tratado, o nosso ex-governador e agora senador Jorge Viana diz muito isso, né? Nós que somos de um estado pequeno e enjoado, nós fazemos diferente. Nós não simplesmente vamos lá e damos a formação, nós mudamos a vida das pessoas. Mas não porque nós queremos, elas participam do processo de mudança como parte integrante. Ela tem que querer mudar. E ela tem que querer mudar. Então o que a gente faz?
nós temos um plano de governo que já detectou quais são as áreas estratégicas de atuação do governo. Esse plano de governo diz para nós em que locais e em que comunidades determinados empreendimentos são viáveis e necessários. A Secretaria de Pequeno Negócio mapeia isso, mapeia as pessoas que estão potencialmente ali colocadas para serem formadas, nos trazem, indicam ao Instituto Dom Moacir, fazemos a matrícula dessas pessoas nos nossos cursos e ao final do curso elas recebem os equipamentos para exercer o seu trabalho e constituir os pequenos empreendimentos. Mas o trabalho não vai só até aí. Não é simplesmente o ato de entregar uma máquina, o ato de entregar os equipamentos de um salão de beleza. Mas é importante dar aquela assistência técnica. É a assistência técnica para montar o empreendimento e o processo de incubação por 2 anos. Ou seja, você dá assistência para as pessoas para que elas garantam renda efetiva e que elas montem um empreendimento que seja de sucesso. Perfeito. Porque senão o que pode acontecer? Você dá o equipamento, a pessoa não sabe muito o que fazer com isso, às vezes vende ou faz dá outro destino ou não constitui o empreendimento. Com isso, ela não gera autonomia, não gera renda para o município, para a sua localidade e nos cria um problema. A gente sabe que o Instituto Moacir tem diversas escolas profissionalizantes. Para quem que nos assistiu agora, Brandão, e quer participar desses cursos, quer se inserir nesse mercado de trabalho, onde elas podem fazer sua inscrição? Então, na verdade, as inscrições ou as matrículas, elas são feitas pelos demandantes. E aí, quem são os nossos demandantes? Os CRAs, nos diferentes municípios, né? E algumas instituições, como, por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação, que faz a matrícula dos alunos da rede pública. Mas, em geral, são essas 2 esferas que temos aí. E nós temos o chamado cadastro online. Qualquer cidadão brasileiro que tiver interesse em fazer um dos cursos que são ofertados, não só pelo Instituto Dom Moacir, mas por todas as instituições que ofertam cursos profissionalizantes, podem se inscrever online. E dizer, online, eu quero fazer esse curso. Qual o endereço do... vai ser no site do Pronatec. Do Pronatec. No site do Pronatec, você encontra lá no site do MEC, o programa Pronatec, é mec.gov.br, tem lá o site do Pronatec, e lá você tem cadastro online. A pessoa se inscreve, né? A prioridade nossa são as pessoas que vêm do CRAS, as vagas não sendo ocupadas, automaticamente as pessoas do cadastro online elas entram. Mas essas informações elas conseguem em qualquer uma das escolas que nós temos. Sejam aquelas que estão aqui na capital, seja o João de Deus que está lá em Palácio de Castro, seja o Ceflora lá em Cruzeiro do Sul. Em qualquer uma das unidades ela pode se informar e obter, com certeza, obviamente, será um prazer ter essas pessoas com a gente e vendo que elas possam melhorar de vida, assim como muitas outras pessoas já estão fazendo. Conversei aqui com o presidente do Instituto Dom Moacir, Marco Antônio Brandão. Brandão, obrigado pela tua vinda. Obrigado a você pelo espaço. Parabéns aí pelo trabalho. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.